Apoio Cultural. O Viver Mais está no ar. A minha dica de cinema já está pronta. Eu conto daqui a pouquinho. Eu sou Aline Moraes, nutricionista. Estou aqui no Viver Mais para dar dicas sobre alimentos práticos que vão ajudar a evitar o desenvolvimento do Alzheimer. E você, Ian, qual o convidado de hoje? Aline, hoje nós temos um convidado muito especial e que vai falar exatamente sobre o que você disse aí, Alzheimer. Uma vez que 40 milhões de pessoas no mundo já foram diagnosticadas com essa doença. E o nosso convidado é o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e geriatra, Dr. João Macedo, que já está aqui para conversar com a gente. Dr. João, que alegria tê-lo aqui no Viver Mais. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos começar definindo, né, doutor João, o que é esse Alzheimer que preocupa tanto e que está acometendo tantas pessoas no mundo? Muito bem, a doença de Alzheimer é o principal tipo de demência. Demência é uma condição neurodegenerativa que cursa com a perda progressiva das funções cerebrais. Leia-se, memória, linguagem, que é a capacidade de se falar, de se comunicar, de você identificar as coisas, identificar as pessoas, a capacidade de exercer tarefas, mesmo que tarefas simples do dia a dia, e eventualmente é uma condição que pode evoluir com alterações do comportamento, mudanças da personalidade. Mas isso, doutor João, não é de imediato, é uma doença progressiva, pode se definir assim? Sim, no caso da doença de Alzheimer, repito, que é o principal tipo de demência, é uma doença de natureza progressiva, a gente fala que é uma doença insidiosa, que vai aos poucos acometendo essas funções cerebrais. Porém, temos outros tipos de demência, nem toda demência é doença de Alzheimer. E em alguns tipos de demência, a instalação pode ser súbita. Podemos exemplificar aqui o AVC. Você pode ter um AVC e ter como consequência daquele AVC o desenvolvimento de um quadro de demência. E eventualmente esse quadro de demência causado pelo AVC pode ter uma instalação aguda, rápida, de um dia para o outro. Mas na doença de Alzheimer, você tem toda a razão, a evolução é lenta, progressiva e insidiosa. Pronto, o senhor colocou aí, doutor João, esquecimento, deixar de fazer algumas tarefas. Algumas pessoas apresentam esse tipo de sintoma, então já se pode dar o diagnóstico ou tem algo que sinaliza que realmente é o Alzheimer? E diagnosticado, que medidas se tem que adotar? Exatamente. Todos nós temos esquecimento. Esquecer faz parte do funcionamento cerebral. Do contrário, o cérebro não conseguiria manejar tanta informação, notadamente no mundo moderno. São informações as mais diversas. Então, todos nós vamos ter esquecimentos, lapsos de memória, isso é normal. O diferencial em relação ao esquecimento da doença de Alzheimer é que na doença de Alzheimer você, por conta do esquecimento, passa a ter dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia, ou seja, aquelas tarefas que antes você exercia sem nenhum problema. No piloto automático, como a gente diz, né, doutor João? Vamos exemplificar o caso da dona de casa que cozinha muito bem e passa a ter dificuldade, né, no manejo dos ingredientes para preparar um determinado prato. Né? E às vezes confunde, em vez de pôr açúcar, põe sal. Isso já é uma sinalização, né? Doutor João, aí se você tem um parente em casa que está apresentando esse tipo de comportamento, qual a primeira medida que a gente tem que adotar? Que médico, que profissional se tem que procurar num caso desse? É muito importante que essa pessoa seja consultada para justamente o médico. Habitualmente o médico que maneja isso é o médico geriatra, o neurologista, o psiquiatra também pode fazer esse tipo de avaliação. E eu diria até que um clínico geral com boa formação também pode fazê-lo. Então essa pessoa precisa ser avaliada, é importante se fazer uma história clínica detalhada,
porque de acordo com o tipo de queixa, ou tipo de esquecimento, a gente já pode ter uma ideia se aquilo é algo significativo ou não. Vou dar um exemplo. Diga. Se você vai a uma festa hoje e daqui a uma semana você não lembra que esteve naquela festa, obviamente, né, não precisa ser nenhum médico, isso é algo que é preocupante, chama muito a atenção, né? Porém, se você vai a uma festa hoje e daqui a uma semana você não lembra de determinados detalhes da festa, isso pode ser normal, fisiológico. Aí vai depender do grau de atenção daquela pessoa, vai depender do grau de interesse daquela pessoa em relação a um determinado aspecto. Por exemplo, eu estive numa festa com a Ian hoje, daqui a 10 dias eu posso não saber exatamente se a Ian estava vestindo uma roupa de cor amarela ou Aí é preta. querer demais, né? Mas eu posso lembrar desde que eu seja um estilista e tenha interesse por roupas, por cores de roupa, Tem o etc. foco, né? Como naquilo. também posso não lembrar, porque esse é um aspecto que pode não ser de muito relevo para mim, né? Os números são assustadores. Por onde eu passo, as pessoas, conhece alguém que está com esse diagnóstico, né? Como é que está o tratamento hoje, hein, doutor João Macedo? Aqui no Ceará, principalmente no Brasil, se fala em vacina, em remédios para evitar que as pessoas desenvolvam isso, se questiona que é hereditário. Tem fundamento isso? Na verdade, a doença de Alzheimer é de natureza multifatorial. Tem vários fatores que contribuem para o aparecimento da doença. Quais, doutor João? Podemos falar dos fatores genéticos que você falou. E hoje, ultimamente, tem se destacado muito os fatores relacionados aos hábitos e estilos de vida. Então, a alimentação, a atividade física, a vida social daquela pessoa, o controle de fatores de risco vascular, em outras palavras, o controle da pressão alta, o controle do diabetes, o controle do colesterol. Todos esses fatores em conjunto podem definir uma maior ou menor probabilidade de uma pessoa desenvolver doença de Alzheimer. Certo, o senhor falou aí em alimentação. Eu acho que foi o Laí Ribeiro, médico, que disse: troque o remédio pelo alimento. Então, alimento ajuda, né? Sem dúvida nenhuma, a alimentação é um fator preponderante para o risco de desenvolvimento de doença de Alzheimer. Pode aumentar ou diminuir o risco a depender do tipo de alimentação que você tem. Pronto, então a gente tem aqui também, hoje no Viver Mais, viu, doutor João, a participação de uma nutricionista, que ela vai citar alguns alimentos para a gente. Vamos acompanhar. E a gente volta conversando aqui com o doutor João Macedo. Ian, nós temos vários alimentos que facilitam com que o Alzheimer não se desenvolva. Dentre eles nós temos o gengibre, que ele tem o poder de ser anti-inflamatório, então ele vai diminuir a formação das placas que são responsáveis pelo desenvolvimento do Alzheimer. Nós temos também o ômega 3, que está contido a grande maioria das vezes nos peixes, mas a gente tem algumas sementes que têm a presença do ômega 3, como a linhaça. Qual é essa função do ômega 3? Ele também é responsável por evitar a agregação plaquetária para o desenvolvimento do Alzheimer. Nós temos também a castanha do Pará, que é rica em selênio. O selênio, quando está em baixa, alguns estudos demonstram que a deficiência cognitiva, ela se desenvolve de forma mais presente. Então, assim, o selênio, ele vai minimizar o desenvolvimento do Alzheimer. Nós temos a couve-manteiga, que é fonte de vitamina B12, que também é responsável por desenvolver melhor a questão cognitiva. Temos o abacaxi, que tem grande fonte de vitamina C, vitamina E, vitamina A, que são antioxidantes naturais, que vão combater os radicais livres e evitar também essa agregação plaquetária. Eu trouxe aqui alguns dos ingredientes que ajudam a combater o desenvolvimento do Alzheimer para que possamos preparar um suco prático e rápido que vai ser feito no final do programa. Aguardo você, Ian, para prepararmos esse suco. A Aline falou na couve, na castanha, no abacaxi, né, doutor João? Mas tem pessoas que se alimentam desses alimentos. O senhor falou em atividade física, em uma vida social, e mesmo assim desenvolvem a doença.
Aí há um questionamento, poxa, fulano era um poeta, um escritor, um professor e está com a doença. Onde é que está a justificativa? Observe bem que eu falei, são fatores que aumentam o risco, a maior ou menor probabilidade de se ter a doença. Mas exatamente o que causa a doença, infelizmente, à luz do conhecimento científico atual, nós não sabemos, né? Daí porque surgem esses casos, né? Então, hoje, o que nós podemos fazer é pelo menos aquilo que está ao nosso alcance, mudar os nossos hábitos, estilos de vida, porque ao fazermos isso, nós estaremos diminuindo a probabilidade de desenvolvermos essa lamentável doença. Os tratamentos hoje estão bem avançados, doutor Então vamos João? falar dos tratamentos. tratamentos. Né? Nós falamos aí dos fatores de risco para a doença. Mas todo mundo quer saber, eu quero saber como é que me trato, né? Eu diria que a doença de Alzheimer é hoje uma das doenças em que se mais se busca tratamentos eficazes, né? Fármacos, medicamentos que possam idealmente impedir o aparecimento da doença, ou se não é capaz de impedir, pelo menos que possa modificar a progressão da doença. Infelizmente, nós ainda não chegamos a esse momento de termos uma medicação que possa impedir o surgimento da doença e nem que possa estacionar a progressão da doença. Temos hoje medicamentos que podem lentificar a evolução da doença, fazer com que a doença evolua de forma mais lenta, devagar, né? como o pessoal diz, e adiando né, a evolução da doença. Em alguns né? casos é bem acelerado. Mas, doutor João, a gente vai fazer o seguinte, o senhor vai falar desses tratamentos, dos números, das estatísticas e também de um projeto muito interessante desenvolvido pelo senhor na Universidade Federal do Ceará, que é o Centro de Atenção ao Idoso. Então, fica acompanhando aqui a nossa conversa com o professor e geriatra Dr. João Macedo sobre esse tema que desperta tanta curiosidade e, acima de tudo, preocupação, Alzheimer. Já já a gente volta. Viver Mais está de volta e nós hoje estamos falando sobre Alzheimer com o especialista, o Dr. João Macedo. A gente deixou uma perguntinha aí no ar, a gente estava falando dos tratamentos, né, Dr. João? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão. Então, nós estávamos falando sobre o tratamento medicamentoso. Eu falava da existência de medicamentos que podem lentificar a progressão da doença e que podem, isso é muito importante, controlar ou evitar as alterações de comportamento. Sabemos que a doença de Alzheimer cursa com alterações do comportamento, mudanças da personalidade. Todos os aspectos, né? E são alterações que trazem um grande impacto sobre a família, sobre os cuidadores, né? E hoje nós dispomos de medicamentos que podem nos ajudar muito na prevenção e no tratamento dessas alterações comportamentais. Tem remédios alternativos, doutor João? Porque nem todo mundo tem acesso a essa medicação, que às vezes é muito cara. Certo. Tem sim, tem medicamentos alternativos. O preço desses medicamentos, felizmente, já reduziu significativamente. Não é? Mas temos que lembrar que, além do tratamento medicamentoso, temos o tratamento não medicamentoso. Como é? Que talvez seja mais importante em muitas situações do que o próprio tratamento medicamentoso. A orientação, a definição de uma rotina adequada para aquele paciente, a adequação do ambiente, tentar engajar o paciente, a pessoa que tem Alzheimer, em atividades sociais, recreativas, é a forma como você fala para aquela pessoa, para você lidar com aquela pessoa. E onde é que a gente aprende isso, doutor João? Existem vários manuais, nós temos associações no Brasil que têm um trabalho magnífico nessa área, você pode acessar pela internet, você pode ter informações na internet. No site da Abras, né? No site da Associação Brasileira de Alzheimer, lá você encontra várias informações, Bacana, não somente isso. Informações, mas referências de grupos em todos os estados da federação, de apoio às pessoas portadoras de doença de Alzheimer. Nós temos também os cursos para cuidadores familiares, né?
Na própria universidade nós temos um curso voltado para os cuidadores de pessoas que têm doença de Alzheimer. Certo. Doutor João, a gente sabe que o Alzheimer, esse estudo, esse número estatística que eu dei de 40 milhões, e o senhor disse também que a cada 100 mil no Brasil, como é essa estatística? Tem estudos no Brasil mostrando que de cada 100 pessoas com 65 anos de idade ou mais, 7 desenvolvem demência. E 60% dos casos de demência são por doença de Alzheimer. É um número preocupante, né? É um número né? significativo e tende a aumentar à medida em que a população vai envelhecendo. Nós sabemos que um dos principais fatores de risco para a doença de Alzheimer é a idade avançada. Infelizmente, quanto mais tempo a gente vive, maior chance nós temos de desenvolver essa condição. A gente vai dar só uma pausa aqui, porque temos um quadro aqui que é o Sétima Arte. A nossa crítica de cinema, a Larissa Bello, tem sempre uma dica de cinema. Talvez ela vá falar algo sobre o nosso assunto de hoje. Larissa, qual a dica de cinema de hoje? Oi, Ian, tudo bom? A minha dica de cinema de hoje tem tudo a ver com o tema que você está conversando aí com o Dr. João Macedo. É um filme de 2015 estrelado pela atriz Julianne Moore. O filme se chama Para Sempre Alice. É um filme que vai abordar a questão do Alzheimer de uma maneira muito até didática. Ela é uma profissional, a personagem dela, que é uma professora de linguística na universidade. E ela percebe que ela começa a ficar perdendo alguns sentidos, algumas palavras e até mesmo o caminho de casa. Ela vai caminhar um dia correndo e quando ela percebe, ela não lembra como voltar para casa. Isso faz com que ela fique um pouco assustada e acaba procurando um médico para saber o que está acontecendo. O momento da consulta dela com o médico é bastante interessante porque mostra de uma forma muito didática os exercícios que ele faz com ela para diagnosticar o Alzheimer. E são coisas simples que ela realmente começa a perceber que ela não está se lembrando. Até um dado momento do filme, ela tem consciência dessa falta de lapsos de memória dela, né? E isso vai ser abordado de uma maneira muito delicada no filme e vai mostrar também a relação dos familiares, a reação deles em lidar com essa doença da mãe. É um filme muito bonito, que tem uma atuação brilhante da atriz Julianne Moore, que inclusive rendeu o Oscar de melhor atriz para ela. Então, minha dica de hoje, Ian, é o filme Para Sempre Alice. I am struggling to stay connected to who I once was. It's really all I can do. Live in the moment. E se você quiser saber mais sobre esses e outros filmes, eu te convido a conhecer o meu blog, cineenfoco.blogspot.com.br. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Doutor João, você viu aí, a Larissa falou desse filme, Para Sempre Alice, eu assisti, e a personagem com 50 anos, o senhor falou aí em 65. Por que tão cedo? É uma realidade já ter diagnosticado a tão jovem, uma pessoa com 50 anos, desenvolver essa doença, doutor João? Infelizmente, a doença de Alzheimer pode também acometer pessoas na idade de 50 anos, pessoas abaixo de 60 anos de idade. Em outras palavras, não é uma doença somente de pessoas muito idosas, né? Inclusive, o primeiro caso de doença de Alzheimer, relatado pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer, era justamente uma senhora de 51 anos de idade, né? Então, muitas vezes esses casos têm uma determinação genética, não necessariamente, mas em boa parte dos casos sim. Há uma ocorrência familiar maior quando a doença se instala mais precocemente, né? E infelizmente nessa faixa etária nós temos a doença com uma evolução muito mais rápida. O paciente com Alzheimer, diagnosticado a doença, ele tem uma estimativa, né? Vai viver 10, 15 anos no máximo, doutor João? Varia entre 8 e 10 anos, né, a sobrevida desde o diagnóstico até um desfecho. Mas esse é um dado de estudos internacionais, estudos de países desenvolvidos, e de acordo com a nossa observação, com base em nossos pacientes, eu acho que nós temos uma expectativa de vida do paciente com Alzheimer no Brasil maior do que isso. Maior, esse é um né? aspecto muito importante.
Eu acho que um dos elementos fundamentais é justamente o cuidado das famílias, A o forma suporte de familiar, lidar, isso que é. graças a Deus no Brasil isso é muito desenvolvido, né, muito forte. E isso faz uma diferença muito grande. Eu diria que é mais um elemento importante no tratamento, esse suporte familiar, a disponibilidade, O amor, a dedicação, de um né? filho, de uma filha, do cônjuge, né, em cuidar. Isso faz uma diferença muito grande. E para isso tem vamos falar agora para a gente, infelizmente, terminar aqui a nossa conversa com o Dr. João, o Centro de Atenção ao Idoso, que o senhor é o responsável lá no Hospital Walter Cantídio, né, da UFC. Dr. João, atende as pessoas de que idade? Como é que se pode chegar até lá para conversar com o Dr. João Macedo? Como é o encaminhamento? O Centro de Atenção ao Idoso é uma unidade do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. É uma das poucas unidades no Sistema Único de Saúde dedicadas ao cuidado de pessoas idosas, ao cuidado integral de pessoas idosas, particularmente daqueles portadores de doença de Alzheimer e outros tipos de demência. Na verdade, essa é uma atividade desenvolvida por vários profissionais, não somente por mim. Certo. Temos vários outros colegas. Uma equipe dedicados, multidisciplinar, né, Dr. extremamente competentes, uma equipe multidisciplinar. Temos profissionais outros de outras áreas da saúde. E o trabalho lá é um trabalho de atendimento clínico, mas nós também temos esse trabalho de educação, de formação Orientação, de novos profissionais, né, pessoas. para atuarem nesse campo. Inclusive também um forte trabalho de orientação dos cuidadores, dos familiares de pessoas com doença de Alzheimer. Tá, então a gente vai deixar aqui o contato, tá aqui para você procurar, caso tenha alguém na família que apresente esses sintomas que nós conversamos aqui com o Dr. João, porque tudo pode não ter uma saída definitiva, mas um intermediar, amenizar, é possível, né, Sim, Dr. João? podemos fazer muito. A doença, infelizmente, não tem cura, mas nós podemos fazer muito. O fato de não ter cura não significa que não há nada o que fazer. Então, tanto o cuidado por parte de profissionais de saúde, como o cuidado por parte dos familiares, o ambiente social, podem fazer uma diferença muito grande na qualidade de vida e mesmo na sobrevida dos pacientes com doença de Alzheimer. E temos que lembrar que as notícias são boas. Nós temos estudos oriundos de países desenvolvidos mostrando que quando a gente adota hábitos e estilos de vida saudáveis, quando a gente controla os fatores de risco vascular, quando a gente tem uma vida socialmente engajada, quando a gente exerce atividades mentais, a gente reduz bastante. Reduz imensamente a incidência de doença de Alzheimer. Tem um estudo recente desenvolvido na Finlândia, em que exatamente se mostrou que indivíduos que adotam esse conjunto de fatores têm o risco de desenvolver doença de Alzheimer extremamente reduzido. Tá, vamos botar a radiola do juízo para funcionar, se alimentar bem para não ser acometido com essa doença. Doutor João, acredito que foi bem esclarecedora a nossa conversa. Quero o senhor mais vezes aqui no Viver Mais. É uma grande satisfação. Tá bom? Muito obrigada. E no próximo bloco você vai aprender a fazer esse suco, já que a gente está falando de qualidade de vida, de alimentação. Com a Aline, tem o Pense Nisso e muito mais. A gente volta já já. Aline, Olá, tudo Ian, bom? tudo bom? Que alegria ter você aqui no Viver Mais e a gente falando de um assunto que apavora, mas que a gente tem que esclarecer. O Dr. João Macedo deu uma aula aí, né, Aline? Sim, com certeza. E agora vamos preparar um suco. Vamos preparar o suco, a parte boa do programa. Sim, sim. Como é que vai ser esse suco, hein, Aline? Pronto, Ian, nós vamos utilizar o gengibre. A porção que nós vamos fazer são 2 copos de suco, tá bom? É, pra você e pra mim, né, Sim, minha filha? com Porque eu não vim aqui certeza. só pra olhar, né, Sim, Aline? claro. O gengibre, Ah. a gente pode utilizar metade desse pedaço da raiz, tá bom? Vamos colocar 4 castanhas do Pará, tá bom? Vamos colocar também 4 rodelinhas de abacaxi. E a Agora couve? vamos para couve-manteiga, que são essas folhinhas. Tudo isso aí, não? Tudo isso. Aqui nós temos 2 folhas de couve, Certo. certo? Quanto de água, hein, Aline? A gente vai usar apenas 100 ml de água. 100 ml. Certo.
aqui já tem uma água, só para facilitar. Porque o abacaxi já tem libera água. bastante água. Então, Ok, então a gente vai fazer o seguinte, já está tudo aqui no liquidificador, a Aline está preparando o suco para 2 pessoas. Isso. Enquanto a gente faz aquele barulhinho aqui do liquidificador, Aline, aqui no programa a gente tem o quadro Pense Nisso. Porque além de cuidar do corpo, da mente, a gente tem que cuidar da alma, não é? com certeza. E hoje volta a participar aqui do programa o meu querido amigo psicólogo Coelho Neto com mais um assunto interessante para você. A gente vai ver o Pense Nisso e já volta com o suco pronto. Sim, Combinado? combinado. Pense Nisso, Coelho. Que bom ter você de volta ao programa. Oi, Ian. É um prazer estar contigo hoje, né? Mais uma vez, pela segunda vez eu estou aqui no programa, dessa vez para falar sobre psicoterapia. E eu lembro que quando a gente esteve aqui a primeira vez, a gente falava sobre morte. E eu estou fazendo a apresentação da psicoterapia no programa, eu fiz questão de abordar esse tema também, em função de ser uma grande oportunidade para se trabalhar não só com pessoas enlutadas, mas com todas as pessoas que buscam crescimento pessoal, que buscam autoconhecimento, que buscam mudança de valores. E como a gente interpreta que o nosso dia a dia, né, ele deve ser sempre concebido com a ideia de se viver mais, se viver bem. Então eu sugiro que as pessoas possam observar, entender, procurar descobrir o que é um processo psicoterápico e assim poder adquiri-lo na sua vida. Com certeza isso vai trazer grandes oportunidades, não só em questões de perdas, mas em todas as questões do ciclo vital que envolve todos nós. Então fica aqui a dica para que realmente a gente busque isso como qualidade de vida. Obrigada mais uma vez, doutor Coelho, e volte mais vezes aqui no Viver Mais. Prontinho o nosso suco, doutora Pronto, Aline? aqui está o nosso suco. Verde, certo? que lindo! Um verde bem clorofila. Olha! Antes da gente brindar e tomar aqui esse suco preparado pela nutricionista Aline, eu quero lembrar, viu, Aline, que quem assiste o Viver Mais ganha prêmios. Certo? Então você já mandou o seu vídeo aqui para o programa dizendo o que é Viver Mais para você. Você vai ganhar uma máquina 3 aqui do programa. Lembrando também que quem não assistiu o programa, perdeu, a gente está no YouTube. É só botar lá, Viver Mais com Ian Gomes. Estão todos os programas, estamos nas redes sociais também da TVC, da TV Ceará Canal 5. É fácil achar a gente, Sim, né, sim, Aline? muito fácil. Então, o suco uma vez ao dia. Ao dá dia. sim. Detalhe, pode pôr na geladeira, fazer e deixar na geladeira ou não? Tem que fazer e tomar tem na que hora? fazer e tomar. Na hora. Isso, porque muitas das propriedades ela é oxidada com a luz. Então você perde o real benefício do suco. Certo. Então, preparou o suco, tem que tomar na hora. Então, a gente tem que tomar agora, porque senão vai oxidar, né? Isso. Tchim-tchim. Tchim, tchim. Apoio Cultural